Pessoal, vamos começar com nossa aula. Hoje vamos falar sobre resta de vetores, né? A aula passada, né, já falamos um pouco, né, bem no final da aula passada, falamos sobre os vetores, né, definir a soma de vetores e também mostrei para vocês uma forma, um método de calcular a soma, né? Ou calcular, não, determinar, né, a soma de dois vetores geometricamente, né? Agora vamos falar sobre a resta de vetores. Então vamos supor que a gente tem dois vetores, o vetor A de azul, o vetor B de vermelho, e nós queremos determinar, tá? Ou queremos definir, como poderíamos definir essa resta de vetores. Essas restas de vetores seria o seguinte: reescrevo o A, tá certo? Acrescento um mais e aqui coloco um menos em B, tá certo? Eu estou definindo da mesma forma que aconteceria se em vez de ser vetores fossem números reais. Você lembra, né? Por exemplo, você sabe que 4 menos 2, tá? 4 menos 2 seria a mesma coisa que 4 mais menos 2, ok? Você lembra isso dos números reais, né? Então a gente está usando a mesma ideia, tá? Até essa aqui é a definição da resta, né, em números reais. Eu estou usando essa mesma ideia para vetores, tá? É dizer que, na verdade, uma resta no fundo, é uma soma. Só que é a soma do primeiro que aparecer aqui, nessa resta, com o oposto desse segundo, tá? É que esse menos b significa, esse aqui seria um vetor que vamos a definir como vetor oposto de b, tá? Então, com isso, já fica a definida a resta, tá? Não precisaremos, ou na verdade, a gente precisará simplesmente determinar o vetor oposto desse segundo e somar com o primeiro. Ok, e como nós já sabemos, né, soma de vetores, já falei para vocês em que consiste isso, né? Então, o trabalho de restar não seria difícil, tá? Então, o que eu preciso, então, para poder somar isso, determinar esse vetor? É preciso o A, que já está aqui, desenhado, tá? E preciso do oposto de B. Então, aqui a gente pode falar um pouco mais sobre o vetor oposto de B, né? Se o B é isso aqui, que está indo para a direita, né? Está apontando para a direita, é um vetor horizontal. O oposto dele, que vou já desenhar de laranja, vai ter o mesmo tamanho, tá vendo? O mesmo tamanho. E também vai ser horizontal, porém vai apontar no sentido contrário. Vai apontar para a esquerda. Então, esse seria o vetor oposto de B. Ok? Então, é simples também essa definição, né? Tá? Se for oposto de A, né? Claro, aqui não está pedindo, mas se for oposto de A, seria um vetor assim também, né? Mesmo tamanho que A, porém em sentido contrário. Esse seria o oposto de A. Ok? Então, sempre que precisar, a gente pode determinar o oposto, tá? Usando esta ideia que estou passando para vocês. Então, para poder determinar essa resta que está aqui, a gente vai, né, usar as regras, né, que já apresentei anteriormente. Podemos usar a regra 2, né, que era para colocar em sequência, né, desenhar o primeiro, esse aqui. Tá? Então, eu vou desenhar o A, tá? Eu posso desenhar uma cópia desse A aqui, tá certo? Então, o A é mais ou menos isso daqui, tá? É uma cópia desse daqui. E depois, em sequência, eu preciso desenhar o oposto de B, é dizer que esse vetor laranja, né? Então, esse vetor laranja, né, deve partir
da ponta de A, tá? E como ele é horizontal e ele anda para a esquerda, a gente vai ter que ver quantas unidades ele anda, né? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades também aqui. Então, seria esse o vetor oposto de B. Então, já está em sequência. Portanto, o vetor resta, tá? Ou seu equivalente a isso, seria justamente, eu vou desenhar de cor verde, seria aquele vetor que parte da origem do A, do primeiro, e vai até a ponta do segundo, né? Então, esse daqui seria o vetor resta, né? Esse seria A menos B. Ok? Então, temos uma forma de calcular, né? Se você percebeu, esse vetor verde é a mesma coisa que isso. Tá certo? É a mesma coisa. Você pode conferir que tem o mesmo tamanho e a mesma direção. Tá? Então, em geral, né? Se você quiser, pode esquecer já de fazer isso, né? Transformar em uma soma e colocar o posto de B. Você já poderia diretamente calcular usando essa regra. Simplesmente, né? Eu quero restar A e B. Então eu faço coincidir a origem, né? Desses vetores, assim como está. E o vetor resta será aquele que parte da ponta do segundo e aponta para a ponta do primeiro. Tá certo? A ordem importa, tá? Então tem que esse vetor resta tem que apontar para a ponta do primeiro, desse daqui. É importante isso, tá? Então esse seria, né, a resta uma regra prática, já, né? Regra, né? Podemos chamar essa aqui a regra 2, por exemplo, né? A primeira regra é fazer isso, né? Para determinar a resta, né? Regra 1 é fazer tudo isso, né? A menos B, transformar em uma soma, né? A mais menos B, ao oposto de B, tá? Então você já tem o B e desenhar, né, o posto de B, assim como está, e colocar em sequência, né? Tem o A, que está aqui, e tem o menos B que está aqui, e a resta seria isso, né? Tá? Ou tem essa regra aí a prática, mais rápida, né? Mas nesse caso você precisa colocar tanto o A, tanto o B, né? Ter mesma origem, né? Mesmo ponto de partida, tá? E aqui não precisa mais falar de vetor oposto, tá? Mas, para qualquer dúvida, a definição da resta é isso daqui. Esse é o ponto de partida, né? Tá? E esse aqui nos permite demonstrar justamente que esse aqui é a resta, tá? Ok, então seria isso em relação à resta, tá? Tá vendo? Esse vetor é esse vetor menos esse daqui. Ok, vamos falar de outro assunto agora, né? Multiplicação de um vetor com escalar. Ok. É possível, né? Aqui a gente talvez se pergunte, né? Antes de passar esse assunto, se pergunte. É possível, né, multiplicar vetores? Porque a gente definiu, né, a soma, a resta, e será que existe multiplicação de vetores, né? Assim, né? A por B. E será que existe, né, A entre B? Tá certo? A resposta não existe isso daqui, da forma como a gente está pensando, como se tratasse de números reais. Não existe essas operações, tá? Existe mas na frente a gente vai definir, existe o produto escalar, tá certo? Mas é um pouco diferente do que a gente poderia estar acostumado, o que a gente estaria pensando, né? Porque quando a gente faz o seguinte, quando somamos dois vetores, A mais B, né, o resultado acaba sendo outro vetor. Outro vetor. Quando a gente resta A menos B,
também acaba sendo o resultado outro vetor. Tá certo? Então, a gente pensa também que ao multiplicar dois vetores, o resultado vai dar outro vetor. Nesse sentido, não existe, não aparece. Ou, justamente, né, se vamos dividir dois vetores, existe outro vetor? Não, também não existe isso. Não existem essas operações, tá? Então, vamos ter cuidado, né, de colocar em alguma expressão, né, alguma passagem, né, de alguma conta, essa divisão aqui, tá? Não existe essa operação, não está definida. O que sim está definido seria o seguinte, está definido a lambda, que seria um número escalar, esse aqui é um escalar. Já falei da aula passada que escalar é a mesma coisa que número real, tá? Número real seria lambda, multiplicando a um vetor, vamos dizer A. O resultado dessa operação vai ser outro vetor também. Tá certo? Outro vetor. Ok, então vamos com alguns exemplos. Vamos supor que nós temos nosso vetor A, esse daqui, esse seria nosso vetor A, tá certo? E nós multiplicamos a esse vetor A por 2, é decir, que a gente quer determinar quanto seria 2 vezes A, tá? Fazer essa operação, né? Ou como seria o gráfico desse vetor, 2 vezes A, tá? Estamos multiplicando, tá vendo? Um escalar, olha, esse aqui é um escalar. E esse aqui é um vetor. Tá certo? Então, nesse caso, né, a gente poderia pensar, olha, está dizendo 2 vezes A, então esse daí seria a mesma coisa que isso, A mais A. Então, e nós já definimos o que era A mais A, seria uma soma, né? Então, para isso, a gente poderia fazer o seguinte, olha, está dizendo que A, que justamente está aqui, eu preciso acrescentar outro A, esse outro vetor igualzinho a ele. Então, a partir daqui, eu vou desenhar uma cópia desse. Tá certo? Uma cópia seria isso daqui, né? Tá certo? Está idêntico. Esse seria o A. Então, quando a gente somar A mais a gente vai obter esse vetor novo. Tá certo? Que justamente teria o dobro, né, de comprimento, né? Um módulo dobro. Então, seria 2A. Tá certo? Então, a multiplicação funciona assim. É decir, se multiplicamos por algum escalar, pode ser que esse vetor, olha, esse era originalmente, e depois virou isso, né? Quando multiplicamos por 2. Então, pode acontecer que um vetor, ao ser multiplicado, acabe se alongando. Tá vendo? Olha, esse vetor a verde está alongado em comparação com esse inicial. Tá? Está alongado. Então, pode ser que aconteça isso, tá? Mas a direção em que aponta, você está vendo que não mudou nesse caso, continua sendo o mesmo. A única coisa que mudou foi o módulo, tá? Então, existem algumas propriedades em relação a esse novo vetor, tá? Se lambda for maior que zero, tá? Como aconteceu aqui, lambda 2 é maior que zero. Então, lambda vezes A vai ter, ou tem, né? Tem a mesma direção que A. Tá certo? É decir, lambda vezes A e A são vetores, né, que têm a mesma direção, como aconteceu, né? O A e 2 vezes A têm a mesma direção. A única coisa que mudou foi o módulo, tá? Ficou duplicado o módulo, né, nesse caso. É 2 vezes que esse daqui, tá? Ok. E imagina que agora a gente multiplique por um negativo, lambda seja menor que zero. Então, o que vai acontecer? Então, nesse caso, lambda vezes A tem a direção contrária,
o sentido contrário, perdão, vamos dizer, né, melhor, tem o sentido contrário a vetor A. Tá certo? Ao vetor A. Então, o exemplo disso, né? Exemplo. Então, vamos, em vez de multiplicar por 2 aqui, a gente tira isso daqui, né? A gente, então, multiplica por quem? Tiramos esse daqui. Então, em vez de ser 2, vamos dizer que a gente multiplica por menos 1. Por menos 1. Então, da mesma forma que acontece nos números reais, eu poderia imaginar que se ao multiplicar um número por menos 1, imagina, né? 4, imagina que você multiplica por menos 1. O que você espera que dê? Menos 4, é dizer que mude o sinal desse aqui. Então, da mesma forma, em vetores, a gente pode imaginar, ou pelo menos se define, que acontece isso. Exatamente o que acontece com números reais. O que aconteceria aqui. É dizer, o A, que não tinha nenhum sinal, agora tem menos. Ou que tinha sinal mais, agora tem sinal menos. Tá certo? Então, e o que era isso? Você lembra? Esse daqui é o vetor oposto de quem? De A. Tá certo? Então, ao multiplicar por menos 1 a um vetor, eu encontro seu oposto. Então, se já tinha o A aqui, seu oposto terá o mesmo tamanho, terá a mesma inclinação, tá certo? Mesma inclinação, porém, terá sentido contrário, tá certo? Então, esse aqui será menos A, ok? Que é justamente, né? Nesse caso, esse menos 1 era negativo. Então, estamos nesse caso, lambda menor que 0. Então, justamente o resultado, lambda vezes A, esse resultado tem o sentido contrário ao vetor A. Então, é isso, né? A gente pode generalizar isso para outras situações. Quando lambda vale 2, nesse caso 3, 4, 5, e aqui pode ser menos 5, menos 7, mas qualquer lambda negativo. Ok? E eu posso dar também algum exemplo de quando lambda seja fracionário, né? Vamos lá, então, eu tenho novamente seria, né, meu A, meu vetor A. Então, aqui, vamos tirar isso. Então, vamos supor, então, vamos colocar agora um médio, colocando, tá, exemplo simples. Então, como seria o resultado? O que a gente esperaria que dê? A gente esperaria, então, olha, se eu multiplico um médio por A, o que acontecia com números reais, por exemplo? Um médio multiplicando por exemplo, 8. O que me dá? 1 meio multiplicado por 8. Esse aí é a mesma coisa que tirar, que dividir 8 com quem? Com 2, que vai ser 8 meios, que vai dar 4, né? Ok? É dizer que multiplicar por um número fracionário é a mesma coisa que dividir, tá? Então, mesma coisa. Aqui seria a mesma coisa que A dividido por 2. É dizer, vai ser a metade do A. Ok? Isso sim é permitido, tá? Essa divisão, como está aparecendo aqui, é permitido porque o numerador é um vetor e o denominador é um número escalar. Está permitido. É a mesma coisa que isso, tá? É dizer, não somente existe multiplicação de um vetor com um número escalar. Existe também a divisão de um vetor por um escalar. Tá certo? É dizer que um escalar pode dividir um vetor. Isso podemos definir. E isso que a gente está tratando aqui. Então, há meios, e você já pode dizer, né, o que seria, né? Então, significa que não seria todo A, senão seria só a metade. Então, seria isso, né? Mais ou menos, aproximadamente a metade estará por aqui. Então, esse daí será A médios. Ou, mesma coisa,
que nós falamos, 1 meio de A. 1 meio vezes A. Ok? Então, seria isso, né? O que está acontecendo quando multiplicamos por escalares a um vetor. O resultado, como vocês estão vendo, é sempre um vetor. Não importa se você multiplica por um positivo ou negativo, o resultado é sempre outro vetor, tá? E a direção se mantém, tanto quando é positivo e tanto lambda negativo. Porém, o sentido pode mudar, né? Se é negativo, o sentido é contrário. Mas se muda, né? Muda o sentido. Mas quando a lambda é positivo, o sentido não muda, tá? Se mantém. E a gente pode imaginar, e se eu multiplicar, né? A gente já coloca como uma propriedade, o seguinte. Se a gente multiplicar por zero, se lambda seja zero, qualquer vetor que seja, o resultado vai dar o vetor nulo. Tá certo? Vetor nulo. Então, esse aqui se chama vetor nulo. Ok? O vetor nulo seria, né, um vetor que tem módulo igual a zero. Tá certo? É isso que nós chamamos vetor nulo. Então, o resultado dessa operação será um vetor de módulo zero. Tá? Então, a representação geométrica de um vetor nulo seria simplesmente um ponto. Um ponto nada mais. Não faz sentido falar de direção, nada, porque é um ponto. Para onde que ele vai apontar se a magnitude dele é nulo? É simplesmente um ponto, tá? Então, é isso. A qualquer vetor, tá? Você vai cumprir isso, você vai anular. Vamos falar agora sobre componentes de um vetor. Vocês vão ver, né, daqui a pouco, que é mais confortável trabalhar a vetores, manipular vetores de forma algébrica, tá? É dizer, simplesmente, né, usando já a álgebra, né, de somar, restar números, tá? Que ir desenhando figuras, né, ir desenhando setas e depois colocar em sequência para poder encontrar a soma, tá? Ir desenhando as coisas fica um pouco mais lento, tá? Mas às vezes é necessário, tá? Porém, a gente não pode só ficar aí, né? Só trabalhar somente usando a geometria. A gente precisa usar um pouco de álgebra. E para isso, né, é muito importante entender o que seria componentes, tá? De um vetor. Ok. E para poder entender o que são componentes do vetor, é importante desenhar, primeiro começar desenhando, então, o eixo, né? Os eixos cartesianos, já que nós estamos trabalhando no plano, eu vou desenhar o plano cartesiano x e y, tá? Se eu quisesse trabalhar com vetores no espaço, eu precisaria acrescentar mais um eixo, tá? Mas a gente vai simplificar o nosso trabalho se a gente trabalhar somente no plano. Ok. Então, o eixo horizontal, nós sabemos já que sempre será x e o vertical será y, tá? Em nosso caso aqui. Ok. Então, nesse plano, definido o plano, aqui seria a origem, né, do plano cartesiano, tá? Ou também nos chamamos de O, simplesmente colocamos esse nome. E aqui agora nós podemos desenhar qualquer vetor, tá certo? Vamos dizer que a gente desenha esse vetor que está aqui. A gente diz que é o vetor A, ok? Então, eu poderia pensar o seguinte: eu poderia expressar esse vetor A em função de números. Que números? A gente vai ver. Antes de falar esses números, então a gente precisa dar uma escala, né, aos eixos, né? Aqui, então eu posso dizer que esse aqui 1, esse aqui 2, né? 1, 2,
3, 4, 5, né? Estamos dando uma escala. E para o lado esquerdo seria menos 1, menos 2 e assim, né? Menos 3, menos 4. Também definimos uma escala sobre o eixo y. Aqui seria 1, 2 e assim diante, né? Para baixo, mesma coisa, né? Menos 1 e assim. Então, já precisamos definir uma escala aqui. É dizer, cada quadradinho, ou cada, né? Esse comprimento, a gente avança, né? Uma unidade, tá? Na direção x e na direção y, mesma coisa, né? Esse quadradinho para cima, ou esse segmento, vale uma unidade. E é justamente isso que nos permite descrever esse vector A em base a números, tá? E a números fixos, né? Por exemplo, a gente pode se perguntar, olha, esse vector A tem um início. Começa aqui, né? Que podemos chamar simplesmente do ponto A, por exemplo. Tá? Para não confundir com esse A, vamos colocar ponto P. Começa um ponto P e vai até o ponto Q. Vamos denotar dessa forma, tá? Então, essa é a direção desse vector A. Esse é o que representa, né, geometricamente esse vector A. É um segmento orientado que começa em P e termina em Q. Tá? E a gente se pergunta, olha, se eu vou me estender desde P até Q, na verdade, eu também estou andando a certa distância na direção X e certa distância na direção Y, tá? Ok? Então, vocês imaginam, eu quero andar de P até Q, e para fazer isso, eu preciso andar quanto na direção X? E você diz, olha, somente na direção X, tá? Sem alterar a tua altura. Quanto você precisa andar? Precisa andar 1, 2 e 3 unidades. Tá certo? Então aqui eu posso abrir parênteses e escrever, olha, preciso andar 3 na direção X, vírgula. E quanto preciso andar na direção Y? Então você já está aqui, né? Imagina, né? Já está aqui. Andou horizontalmente primeiro. E depois você já quer andar verticalmente para chegar ao ponto Q, que é o seu objetivo. Então você anda uma unidade, depois você anda outra unidade, então já seria 2. Então aqui eu posso dizer, olha, ando 2 unidades na direção Y. Ok? Então, fecho parênteses e justamente esse par de números representa esse vector A. Eu vou poder trabalhar com esses números em vez de estar desenhando esse vector A. Ok? É justamente a esse par de números que a gente vai chamar de componentes. A esses dois números. Esse aqui, o primeiro, se chamará componente X. E esse segundo se denominará componente Y, tá? Será dessa forma, ok? Então, toda vez que alguém fale de componente X, você tem que imaginar o seguinte: para poder chegar da origem do vetor até a ponta do vetor, a componente X seria o seguinte: o quanto eu preciso andar horizontalmente? E a componente Y seria, e quanto preciso andar verticalmente? Ok? Então, como você vê, olha, o Y, o 3 que está aqui, está relacionado com a direção horizontal. Direção horizontal. Tá certo? E esse segundo está relacionado com a direção vertical. Então, sempre vai ser assim. A ordem vai ser sempre assim. O primeiro que aparecer, né, o primeiro número desse par que aparecer sempre será na direção horizontal. É que você anda na direção horizontal. E o segundo será o que você anda na direção vertical. É dizer que esse aqui é um par ordenado. E importa a ordem, né? Não é qualquer par, é par ordenado. Ok? Então eu vou representar meu vetor a partir de um par ordenado. Tá? Qualquer vetor, então, está associado a um par ordenado. Aí eu deixo para vocês um pequeno exercício, né?
Imagina que eu tenho agora o vetor B, que tem essas componentes. A componente x é menos 1 e a componente y é 3. Como seria esse vetor? Como posso graficar esse vetor? Então você diz, olha, mas onde vou começar para poder graficar? Aqui está dizendo que eu preciso andar menos 1 horizontalmente. Menos 1 horizontalmente. Isso significa o seguinte, que preciso andar para a esquerda. Andar uma unidade, né? Porque o valor absoluto desse é 1. Andar uma unidade para a esquerda. Para a esquerda. Porque está negativo. Se fosse positivo, é para a direita. Ok? Isso é importante. Ok? Então, horizontalmente, preciso fazer isso. Para a esquerda, uma unidade. Mas você diz, mas de onde eu vou partir? Vou partir da origem? Claro, se você quiser, pode partir da origem. Tá? Mas você pode escolher de onde que você quer partir. Eu posso partir de aqui, se quiser. Tá? Ou posso partir de aqui também. Não tem problema. Então, vamos partir de aqui. Esse vai ser o ponto, a origem desse vetor B. Ok? E, então, diz que a gente precisa andar uma unidade para a esquerda. Então, eu vou obedecer essas orientações. Então, já andei uma unidade, já estou aqui. Depois eu preciso andar 3 unidades. Como é positivo, então deve ser para cima. Então, 3 unidades. Então, já estou aqui. Estou andando, uma unidade. 2 unidades. E 3 unidades justamente coincidem sobre o eixo X. Então, aqui deveria estar a ponta do B. Pronto. Então, pego uma régua e desenho esse vetor. Então, esse deve ser o vetor B. Ok? Então, essa é uma representação geométrica desse vetor B. E você diz, mas é a única representação que eu posso achar nesse plano? Não, porque vetor B podia ser também desenhado em outro lugar. Imagina que a gente desenhe da origem. Imagina a partir de aqui. Imagina que eu não quero partir desse ponto, senão a partir desse ponto. Vai ter o mesmo tamanho e vai indicar a mesma direção também? A resposta sim. Vamos lá então. Então, nesse caso, eu preciso andar quanto? Eu preciso andar mesma coisa, disse uma unidade para a esquerda. Então, eu estou aqui, justamente aqui, em menos 1. E depois 3 unidades para cima. Pronto, eu vou para aqui. 3, 1, 2, 3. Tá? Então, esse seria a ponta do meu vetor. Então, pego uma régua e desenho esse vetor. Ok? Então, esse seria o vetor B. E você notou, olha, esse vetor B que está aqui, né, o primeiro, e esse vetor B novo, que eu desenhei o último, usando outro ponto de partida, são diferentes? Não são diferentes. É a mesma coisa, porque, olha, tem o mesmo tamanho, você pode pegar uma régua e medir, mide a mesma coisa, e, que mais? E tem a mesma direção, está apontando no mesmo lugar, estão apontando, né, nessa direção que seria, né, o norte-oeste, né? Ok? Então, isso. É dizer, não importa de onde você parte. O que importa em vetores é quanto você anda, né, para ir de a origem até a ponta. Quanto você anda horizontalmente, a partir da origem, e quanto anda verticalmente. Isso que define um vetor. Ok, pessoal? Pratiquem. Eu poderia sugerir outro exercício. Vamos dizer o vetor C. Vamos dizer que seja o vetor menos 2, menos 3. E outro vetor D poderia ser 1 e 0, por exemplo. E assim. A gente poderia ter vários exemplos. Tentem graficar esses vetores. Continuando. Então, nós já sabemos, né, o que significa esse para ordenado, né, em relação ao vetor, né?
Agora nós podemos dar nome a cada um desses elementos dentro desse par, tá? A esse daqui nós podemos simbolizar, na verdade, como AX, como a componente X do vetor A, tá? E esse daqui a gente pode simbolizar como AY, ok, pessoal? Então, toda vez que eu tenho um vetor assim, né? Vamos dizer, eu tenho o vetor Z, tá? E depois eu falo para alguém, olha, o CX, quem é? Então, o aluno não vai estar mais perdido. Ele vai entender que eu estou falando da componente X desse vetor que está aqui, tá? Então, para isso, né, serve esse subíndice que acompanha, né, a essa letra que seria o nome do vetor, tá? O símbolo que representa o vetor. Ok. Então, em geral, né? Então, vamos ter um vetor, em geral. Um vetor A, por exemplo, sempre será escrito da seguinte forma, né? Sua componente X e sua componente Y. Nunca no sentido contrário, tá? A ordem, né, contrária. Sempre tem que ser nessa ordem. Ok. Então, vamos ver que trabalhar agora, né, dessa forma, já sabendo as componentes do vetor, é bem mais fácil. Por exemplo, vamos começar fazendo alguns cálculos. Imagina que quero determinar o módulo do vetor. O módulo. Você sabe que o módulo, não sei se comentei já, mas se não comentei, agora estou comentando. O módulo de um vetor se representa usando essas duas linhas, né, verticais em cada lado. Esse daqui indica módulo de um vetor, né, parecido a um valor absoluto, tá? Mas é duplicado, né? Isso se usa quando se trata o que está dentro é um vetor e nós queremos calcular o tamanho desse vetor, né? Você lembra que esse aqui era o tamanho do vetor. E a gente já poderia calcular o tamanho do vetor com facilidade. Por quê? Imagina que nós queremos calcular então o módulo do A, tá? Justamente, vamos imaginar desse vetor, né, que está aqui. Olha, você lembra, né, que AX, esse 3 que está aqui, representa, né, esse segmento orientado, esse aqui. Claro, se é positivo, é para a direita, né? Esse seria, né, 3. Então, esse aqui seria AX. Ok? Esse é horizontal. E o vertical, nós falamos que seria o segundo, que seria o AY. Né? Nesse caso, 2 unidades. Né? Então, quanto andamos verticalmente? Se é positivo, é para cima. Se é negativo, para baixo. Tá? É dizer que esse AX e tanto AY podem ser positivos ou negativos. Então, como poderíamos determinar seu módulo conhecendo esses componentes? Para isso, a gente usa o teorema de Pitágoras. Então, vamos fazer o uso do teorema de Pitágoras, porque a gente observou, olha, o que a gente observou aqui é um triângulo retângulo. Porque, olha, essa linha, esse segmento horizontal e esse segmento vertical formam 90 graus. É dizer, que a gente acaba formando um triângulo retângulo, né? Onde a hipotenusa é justamente o módulo do vetor A. Essa aqui seria a hipotenusa, né? Hipotenusa, né? E o resto, as componentes seriam os catetos. Tá certo? Então, esses aqui acabam sendo, né, esse AX e esse aqui, catetos. E o teorema de Pitágoras nos diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado, esse ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. É dizer, seria AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Ok? Então, mas eu não quero o módulo ao quadrado que aqui tenho, e é um módulo quadrado, né? Senão eu quero o módulo mesmo. Então, como já falei para vocês,
esse expoente que está aqui pode passar no outro lado como raiz, né? Eu acho que todo mundo sabe desse truque, né? E fazemos isso. Ok? Então, seria isso o módulo. Claro, também falei que podia ir mais e menos aqui, tem que passar sempre. Porém, como o módulo tem que ser positivo, porque não estamos interessados simplesmente em um tamanho, no comprimento, ou seja, quantos é, e comprimento tem que ser positivo, então nós tiramos o sinal menos. E aí fica simplesmente mais. Ok? Então, pessoal, essa seria a fórmula para calcular o módulo. Essa fórmula é importante, a gente vai usar bastante, tá? Então, olha, se não sabemos as componentes de um vetor, calcular seu módulo é simples demais. Tá, vamos então com esse exemplo, né? Em nosso exemplo, como seria? Nós temos o vetor A, então nós temos que a componente x é 3 ao quadrado, a componente y é 2 ao quadrado, ok? Tá certo? Não vamos simplificar essa raiz com esses quadrados, não funciona isso, porque esse aqui é soma, tá, pessoal? Não façam isso. Vocês podem fazer o seguinte, né? Elevar ao quadrado 3, que daria 9. Elevar ao quadrado a 2 aqui seria 4, né? E aí somar, e quanto vai dar? Raiz de 13. E 13 não tem raiz exata. Então, a gente deixa assim mesmo. Então, o módulo, nesse caso, é raiz de 13, tá? Esse comprimento, né? Vale, tá certo? Raiz de 13. E vocês podem conferir usando uma régua e vai dar exatamente raiz de 13. Agora, nós queremos calcular a direção desse vetor, né? Em que direção está apontando. Ok? Então, nós escrevemos direção. E a direção é medida pelo ângulo que forma o vetor com o semi-eixo positivo horizontal. Ok? Então você se pergunta, mas quem é esse semi-eixo positivo, né, horizontal? Quem é esse? Né, você se pergunta. Então você pode responder da seguinte forma, tá? Então, você sabe, né, que todo vetor tem seu ponto de partida, né? Esse aqui, nesse caso, tá? E aqui está dizendo um semi-eixo positivo horizontal. Então, tem que ser um eixo horizontal, tá? Tem que ser horizontal, não pode ser vertical. E está dizendo, né, positivo, né? Horizontal já nós entendemos, né? Tem que ser assim. Positivo nós entendemos também, porque tem que ser para a direita. É dizer, a partir desse ponto, o semi-eixo tem que se estender para a direita. Por isso que é positivo. Então, teria que ser isso. Tá? A partir da origem do vetor. Esse daqui. Ok? É praticamente paralelo ao eixo x. Teria como se fosse uma cópia do eixo x, né? Só deslocado, né? Para cima. Ok? Então, e por isso muitas vezes a gente também acaba chamando isso aqui de eixo x, simplesmente. A direção é medida por esse ângulo. Então vamos representar esse ângulo simplesmente como θ. Então quem seria esse θ aqui, então nesse gráfico, né, para esse vetor? Então já tenho, olha, o semi-eixo x positivo, o semi-eixo positivo horizontal, seria isso. Então o ângulo que forma o vetor com ele seria isso. Esse daqui. Então, esse daqui seria o θ. O ângulo. Tá? Então, esse aqui mediria a direção. Tá? Então, se esse θ for, por exemplo, 90, significa que esse vetor A está apontando para o norte. Se esse θ for 0, significa que A está apontando simplesmente para o leste, né? Ok? Então,
É isso importante, esse teta. Ok, já nós temos o teta. E como podemos determinar, a pergunta que nós queremos fazer é o seguinte. Como podemos determinar essa teta, esse ângulo teta, se a gente conhece as componentes? É decir, conhece esses catetos, né? AX e AY, né? Nesse triângulo retângulo. Então a gente diz, olha, existe uma razão trigonométrica que relaciona esse ângulo com esses catetos. Quem seria? A tangente. A tangente de θ, né? Ok? Aqui eu coloquei contrário, né? Então, tangente de θ. O que seria, né, na figura, né? Seria o cateto oposto, né? Cateto oposto sobre o cateto adyacente. Nessa figura, o cateto oposto é AY e cateto adyacente AX. Portanto, eu tenho a seguinte relação. Tangente de θ é igual a AY, a componente Y, sobre a componente X. Ok? E aí você diz, mas como vou usar essa equação? Porque eu queria θ, mas aqui eu tenho tangente θ. Então você vai ter que isolar o θ a partir daqui. E significa o seguinte, para isolar θ, significa que esse tangente que está aqui deve passar ao outro lado, né? Eu tenho que fazer desaparecer daqui, e a única maneira de fazer desaparecer é que ele passe no outro lado. E como ele passa? Fazendo o contrário. Ele vai ir como tangente menos 1. É uma função inversa da tangente. De quem? Dessa expressão aqui. Tá certo? Você imagina a mesma coisa, né? Parecido ao que acontecia quando você tinha x quadrado, né? Esse 2 estava elevado ao quadrado. Passa ao outro lado fazendo o contrário. Qual o contrário de elevar ao quadrado? Tirar a raiz. Ok? Então, vai acontecer a mesma coisa. Então, ele vai fazer contrário, né? Em vez de tirar tangente, vai tirar tangente menos 1. Aí você poderia perguntar o que é tangente menos 1? Tangente menos 1 é arco tangente. É uma função, né, chamada arco tangente. E as calculadoras têm para né, essa função. Ou tem esse símbolo, ou tem esse arco também, né? Então, o que você está fazendo aqui é o seguinte. Você está se perguntando, quando calcula essa função, está calculando o seguinte. Você conhece, né, o valor da tangente. Agora você quer saber o ângulo, a que ângulo corresponde. Se a que ângulo precisaria calcular tangente para poder encontrar esse resultado, né? Esse valor aqui, que vai ser dado, né? Porque você vai conhecer. Vamos com um exemplo, para que fique mais claro ainda. Tá? Exemplo. Ok, em nosso caso, por exemplo, nós queremos medir que ângulo será isso, né? Porque aqui nós temos não temos essa informação. Vamos ver. Então, vamos, θ. Então, segundo essa fórmula, seria arco tangente de quem? De AY. Quanto é AY? 2. E AX, 3. Ok? Então, o que você vai se perguntar é o seguinte, olha. O tangente precisa ser 2/3. A que ângulo preciso tirar a tangente? Essa é a resposta. Então, usem sua calculadora e me digam quanto seria esse ângulo. Ok, então alguém encontrou aqui que o ângulo, usando uma calculadora, esse ângulo dá 33,7 graus, né? Arredondando, né? Truncando aqui. Ok. Então, mas isso daí, esse resultado é em graus. Mas verifiquem bem, porque tem calculadoras que está configurada para poder determinar em radianos. Então, aí você precisa transformar, tá? Nessa parte é importante que o θ seja expressado em graus. Para ter uma ideia, né? Porque a gente poderia usar um transferidor e medir esse ângulo, né? E verificar se dá exatamente isso, né? Ok? Vocês podem fazer isso, né? Se verdadeiramente, né, se a gente anda 3 unidades para a direita e 2 unidades para cima, esse ângulo formado é esse valor, né? Aproximadamente 34 graus. Verifiquem isso.
tá? Eu acho que eu fiz o cálculo errado. É 37,43. Eu A refiz e saiu esse valor. 37, hein? Isso, 37,43 graus. Tá, graus. Tá bom, verifiquem isso, tá? Agora vamos pensar no sentido contrário. Né? Você lembra, né? Nós fizemos o seguinte, né? Dado as componentes, né? De um vetor, né? A, as componentes. A gente encontrou o quê? A partir disso, a gente encontrou o módulo e a gente encontrou o ângulo, né? Θ. Mas imagina que a gente quer fazer o contrário. A gente conhece o módulo, tá? Conhece o módulo e conhece o ângulo. A gente quer encontrar as componentes. Quer encontrar x e a y, né? A partir desse resultado, desses valores. Então, vamos dizer o seguinte, né? Olha, nós conhecemos o módulo de A, tá certo? O módulo de A, para não escrever tanta coisa aqui, simplesmente, muitas vezes escrevemos simplesmente como A, ok? Então, nós podemos já usar A, tá? Então, em vez de ser aqui, isso daqui, seria simplesmente A, ok? Então, sabendo o A e θ, nós queremos encontrar as componentes, ok? Então, é dizer, A conhecida e θ também conhecida. E nós queremos encontrar essas duas quantidades, né? AX e AY. Como poderia ser? Então, para isso também a gente vai usar um pouco de trigonometria. Para encontrar uma relação entre elas, tá? Então, o que me diz a trigonometria nesse triângulo retângulo? Me diz o seguinte, olha, o seno desse ângulo θ, que define assim, precisa ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. E quem é o cateto oposto? AY. E quem é a hipotenusa? E nós falamos seria A. Ok, continuamos a partir de aqui. O que nós queremos dessa relação? O que nós queremos é o cateto, perdão, né? A gente quer a Y, que seria a componente Y do A. Então, isolamos. Então, nós temos AY igual, para isolar, esse A teria que ir multiplicar ao outro lado. Então, seria A seno de θ. Então, nós encontramos a primeira relação para encontrar a componente y. Ok? Então, já temos uma fórmula. Bastaria, então, usar o módulo desse vetor e multiplicar pelo seno desse ângulo que deve ser dado. Ok? Agora, para encontrar a componente x, o que a gente pode fazer? Então, vamos calcular o cosseno de θ aqui, nesse triângulo. Cosseno de θ é cateto adyacente sobre a hipotenusa. Cateto adyacente é AX. Justamente o que eu quero, né? A cateto adyacente está aqui, né? No lado do θ. E a hipotenusa. Ok? A hipotenusa é A, né? Então, a partir também dessa relação, nós encontramos o AX, que seria, o A passa a multiplicar, seria A vezes cosseno de θ. Ok? Então, nós temos a segunda fórmula para poder calcular, ok? Poder calcular a componente x. Ok, pessoal? Então, são essas relações. Se a gente quer chegar, né, das componentes para o módulo e o ângulo, nós já temos a fórmula, né, anteriores que apresentei. Agora, se a gente quer ir no sentido contrário, são também essas duas fórmulas. Ok? E com isso já nos fechamos, eu acho que todas as relações que existem entre elas. Agora, nós podemos determinar, né, ou calcular a soma, né, de vetores, resta de vetores, multiplicação por um escalar, né,
mas já usando, né, as componentes de um vetor. Não vamos precisar mais ir graficando os vetores, tá? Então, vamos imaginar então que eu tenho os vetores, né, aqui, A, né, dado por suas componentes, né, AX, AY, e o vetor B, que seria BX, vírgula BY. Ok, e agora a gente quer saber qual seria o resultado de somar A e B. Como nós fazemos nesse caso? Tá? O resultado seria o seguinte. Quando você vai somar dois vetores, você vai somar simplesmente as componentes com componente. Componente X do A com componente X do B. E da mesma forma, componente Y com componente Y. Tá certo? Tudo por separado. Então, a soma, o vetor soma, que seria esse aqui, né? Vetor soma, que nós chamamos, vai ser um vetor novo, tá certo? Cuja componente X, tá certo? Seria justamente AX, a soma da componente X do A, mais, né, componente X do B, tá certo? Do B, vírgula, e a componente Y desse vetor soma seria a soma das componentes Y. AY mais BY. Ok? Então, essa seria a soma. Tudo bem? Então, agora nós podemos definir a resta, né? Como seria a resta nesse caso? Então, seria, né, A menos B. Então, sem complicar-nos a vida, né, desenhando, né? Aqui não precisamos, porque nós conhecemos as componentes, tá? Então, seria, né, também, né, se a gente está restando A menos B, é dizer, esse daqui menos isso, então seria, restamos as componentes. Seria AX menos BX, vírgula, AY menos BY. Pronto, só isso, fazemos isso, simplesmente. E se a gente quer multiplicar por um escalar, vamos dizer que seja lambda, né? Lambda multiplicado, por exemplo, por A. O que a gente faz? Lambda, né? Primeiramente, começamos escrevendo A em função das suas componentes, AX, vírgula AY. E depois disso, o que vai acontecer é que a gente vai usar parecido à propriedade distributiva, né? É dizer, cada componente vai ser multiplicado por esse escalar. Simplesmente isso. Então, vai ficar já o vetor, né? Um novo vetor. A primeira componente, a componente X seria lambda vezes AX. E a segunda componente, o componente Y, ficaria lambda vezes a componente Y do A. Ok? Então seria isso, né? Tá vendo? É bem simples, tá? Vocês podem praticar, né? Ok? Vamos deixar alguns exercícios aqui, né? Seria, por exemplo, vamos dizer que A seja a 2,3 e B seja, por exemplo, menos 1,5. E lambda, vamos dizer que seja menos 2. Então, determine A mais B. É bem simples aqui, pessoal. Vocês vão fazer muito rápido. Ou vocês talvez já estão fazendo. Se determinar isso. Isso daqui. E, finalmente, lambda por A. E lambda por B. Ok? Então, determine esses 4 vetores. Tá ok, pessoal? Tá? Esse daqui, esse vetor aqui, esse vetor e esse vetor. Ok? E depois vocês me mostram o resultado. Tá bem simples. Para finalizar nossa aula, eu quero deixar um exercício, tá? Em que consiste?
Então, vamos imaginar que esse ponto que está aqui, tá? Representa a posição do acampamento, tá? Um acampamento, tá? E nós temos um explorador, tá? Que está ao sul do acampamento, né? Ele foi explorar, né? Ele se encontra exatamente, né? Ao sul do acampamento, tá? Essa é a posição do explorador, tá? Ele está a 5,6 quilômetros do acampamento, tá? O explorador, né? 5,6 quilômetros, tá? Seria a distância entre o acampamento e o explorador, tá? Ok. Então o explorador está nessa posição e ele já quer voltar para o acampamento, quer descansar, né? Precisa andar essa distância. Porém, foi surpreendido esse explorador por uma nevasca, né? Que reduziu sua visibilidade a praticamente zero. É dizer, que o explorador perdeu, né? Toda a senso, né? De visibilidade, ele não consegue distinguir em que direção ele vai andar. Então, esse explorador, em vez de querer, né? Em vez de esperar, né? Que a nevasca passe, ele preferiu já ir avançando, né? Dizendo, olha, vou ir avançando, né? E ele pensando que ia ir na direção do acampamento. Porém, aconteceu que quando já né, ele andou, né? Ele andou, ele chegou a um ponto, vamos dizer aqui, justamente ele percebeu, na verdade, que ele não chegava para o acampamento, né? Então, alguma coisa estranha estava acontecendo. Então, ele deve ter ido em linha reta, claro, ele foi em linha reta, porém foi em uma direção equivocada, tá certo? Uma direção equivocada, tá? Então, ele percebeu que foi justamente que ele tinha andado em uma direção, né, teta, que podemos dizer teta, que forma um ângulo, né, teta, que justamente seria o ângulo que forma com um eixo horizontal de 50 graus, tá? Ele deveria ter andado 90 graus, né? Se ele quisesse chegar ao acampamento, né? Mas ele pegou um ângulo de 50, então desviou do acampamento. Então ele foi, e ele percebeu também que ele andou uma distância de 7,8 quilômetros. Ele andou demais, 7,8 quilômetros. É dizer, mais do que deveria, né? Porque se tivesse esperado, né, que passasse a nevasca, ele andaria simplesmente isso, né? Mas ele preferiu andar. E ele foi e andou. E só nesse tempo, quando já andou essa distância, ele percebeu que estava no caminho errado, né? Ok. A pergunta é o seguinte. Agora que ele já recuperou a visibilidade, já consegue enxergar onde está o acampamento, em que direção ele deve andar? Tá certo? Em que direção ele deve andar? É dizer, o teta, né? Já não seria esse teta, né? Se vamos chamar então teta linha, o teta, em que direção? E que distância ele deve andar para poder conseguir chegar ao acampamento? Tá certo? Então está perguntando, ok? Por esse vetor. Tá certo? E por que estou falando vetor? Porque a gente precisa o tamanho, esse quanto precisa andar, esse seria o x, né? Quanto precisa andar, quantos quilômetros e em que direção, importa a direção, tá? Em que direção precisa andar, com que ângulo deve formar, talvez com eixo horizontal, né? Aqui também podemos desenhar o eixo horizontal, assim, né? Então, que ângulo é esse? Que vamos chamar teta linha, justamente, né? Ok? E que distância, né? Que distância. Então, nós precisamos calcular o vetor x, tá? Esse seria o vetor x. Então, nós precisamos, né? O módulo do x, né? Precisamos saber isso. E precisamos saber o teta linha. Quanto é? Que informações nós temos? Temos isso, né? Temos essa distância, né? Que separa o acampamento com o explorador.
e a distância que ele andou, e a direção em que ele andou. Então, na verdade, nós podemos começar associando vetores a esse daqui. Tá? Por exemplo, esse aqui eu poderia chamar de vector A. Esse daqui, que começa aqui, né? Todo esse apontilado, esse aqui eu poderia chamar de vector A, cujo módulo seria, né? Módulo seria 5,6 km, né? Vector A. E o ângulo, né, desse aqui seria, quanto seria o ângulo? O ângulo seria, para esse aqui, 90, né? Aí não posso usar esse mesmo θ, talvez possa já colocar quem? θA, por exemplo, né? Para fazer referência que o ângulo do vector A, θA. E esse seria, vamos dizer, o vector B, esse vector laranja. Também eu posso dizer, olha, começa aqui e vai até aqui. Esse seria o vector B. O módulo é 7,8 km e o ângulo está aqui. Tá certo? Então, θB. E nós queremos encontrar o θ' ou θx também, se a gente já está usando, né, essa simbologia. Então, θx. Tá? Então, seria isso, né, a pergunta, né? Ok. O que a gente observa daqui, né? Nós observamos que elas estão relacionadas, olha. Esse x, esse vector x, seria a resta do vector A menos B. Você dá uma conferida a isso. O x, que você está vendo da figura, a gente observa que... Você lembra, né? Que o vector A e o vector B têm a mesma origem. Tem a mesma origem. Tá? E o vector x está juntando as pontas. Então, esse aqui é um vector resta, né? Nós definimos hoje isso, no início da aula. Quem vai ser? Vai ser esse vector A menos esse vector que está aqui, B. Então, já temos a fórmula para calcular o vector x. Tá? Então, o que nós precisamos aqui? Para resolver isso, nós precisamos restar. Mas o que vamos restar? Suas componentes, né? Então, precisamos encontrar as componentes do A, com as fórmulas já que ensinei para vocês. Componentes, né, desse vector. E as componentes do B também. Nós precisamos encontrar, né? Encontrar. Ou determinar. Ok? Uma vez que você fizer isso, então você já substitui e faz a operação e você vai ter o x. E uma vez que você fez isso, tira o módulo, calcula o ângulo e você tem a resposta. Ok, pessoal? Seria isso o exercício, tá? Tentem resolver para a próxima aula. Ok, pessoal? Finalizamos aí.